Marcelo, quero fazer uma pergunta para você. Você é muito competitivo? Nossa, Vitor, demais. Sempre quero estar em primeiro lugar, sempre quero vencer. Sempre buscando as posições de altura, os tronos, né? Exatamente. Pois é, mas na lógica do reino de Deus não é assim, foi isso que disse Jesus. E no episódio do nosso Cena a Cena de hoje, a gente vai ver que às vezes a busca pelo trono pode acabar quebrando tudo. Olá, querido devoto da Mãe Aparecida, como é bom estarmos juntos em mais um episódio do nosso projeto Cena a Cena, descobrindo a grande catequese presente aqui na fachada norte do Santuário Nacional. E nesse mês de fevereiro, como em todos os outros meses, eu estou muito bem acompanhado, está aqui ao meu lado Marcelo Costa. Marcelo, bem-vindo a mais um episódio do Cena a Cena. É uma alegria estar aqui, Vitor, com você, com todo mundo. Vamos juntos em mais um episódio. Exatamente. Olha, nesse episódio é para a gente pensar um pouquinho a nossa vida. Afinal de contas, quantas vezes a gente busca o primeiro lugar, o status mais elevado, um trono nas alturas? Isso é quase que inerente ao ser humano, não é? Mas a gente entende que na lógica do reino de Deus, do projeto de Deus, não é bem assim. E quando isso acontece, quando essa busca pelo primeiro lugar acontece, isso acaba gerando um caos muito grande. E é isso que a gente vê nessa cena que mostra exatamente as pragas do Egito. Exatamente. Nessa cena a gente tem como principal ponto de destaque o faraó, né? Aquele que por vezes rejeitou a libertação do povo hebreu, e ele está representado nessa cena totalmente desfigurado, como o Vitor bem disse, com um grande caos atrás dele, né? Que seriam as pragas do Egito, que vieram e trouxeram bastante caos mesmo, bastante problemas, né, para o povo do Egito. Nessa cena, né, Vitor, o faraó está ao centro, atrás dele a gente vê o trono totalmente desfigurado, como se estivesse desconstruindo, como se estivesse em ruínas, não é mesmo? E o seu rosto também bem diferente das outras cenas que a gente vê. O faraó sempre está em uma posição de rejeição, né? Sempre está com o braço fechado, como a gente bem viu no episódio 13, no episódio passado, ou olhando para fora da cena, né? E nessa cena não é diferente. Atrás dele a gente consegue ver todas as 10 pragas que assolaram o povo do Egito, né? E já começando a falar, né, uma das primeiras pragas que é as águas se transformando em sangue. Os egípcios, na época, né, de Moisés, do contexto bíblico do livro do Êxodo, eles precisavam muito e dependiam do Nilo, né, das águas do Nilo. E de repente as águas se transformaram em sangue e ficaram impossibilitadas de serem usadas. Diante dessa situação, o faraó recorreu a Moisés, né, para orar a Deus para que toda essa calamidade saísse de lá, né? E já mentindo, né, Vitor? Porque já prometendo o quê? A libertação do povo hebreu, né? Exatamente, mas como ele é egoísta e não cumpre com a promessa, acontece um outro episódio que são as rãs que invadem o Egito, uma outra praga. Imagina você que as rãs, elas saem do Nilo e de repente começam a chegar aos leitos, às casas, aos quartos, às casas de toda a população, ou seja, todo o Egito ficou sob o domínio das rãs. O faraó, a gente lembra aqui, ele sempre acha que ele governa, ele está se segurando no trono, mas vendo essas pragas do Egito, ele entende que ele não governa nada, quem governa tudo é Deus, Senhor do tempo, da história e também da natureza. Exatamente. Novamente a gente vê então atrás mais uma praga, que são os mosquitos ou piolhos, né, em algumas traduções. Após mais uma negativa de libertação por parte do faraó, Deus envia então mosquito, piolhos que picam todo o povo e começam a causar incômodos, né? O povo começa a ficar com coceira, começa a ficar incomodado com toda essa situação. E novamente o faraó entende ali a ação de Deus, entende ele como o dono do tempo da história. Liberta o povo ou não, Vitor? Claro que não. Isso vai gerar uma outra praga
que são as moscas. Só que é interessante porque nessa praga as moscas invadem apenas a casa do faraó, da sua corte, dos egípcios. Os hebreus não são afligidos pelas moscas, exatamente porque Deus mostra por meio delas a predileção pelo seu povo eleito, o povo de Israel. Só que mesmo assim o faraó continua no seu egoísmo, continua de braço cruzado, endurece o coração e não liberta o povo. Exatamente. E como resposta a esse coração fechado, a esse coração endurecido, a gente tem mais uma praga do Egito, que são as pestes dos animais. Todos os animais egípcios, novamente, adoeceram de uma peste grave e começam então a morrer, né? E mais uma vez os animais do povo hebreu, né, como eu havia bem dito, são livres disso. Não acontece esse contexto, essa praga nos animais, e sim só nos animais do povo egípcio, né? Mesmo assim, mesmo afligindo os animais, o faraó não cede novamente. Exatamente. E aí ele e toda a sua família começam a sofrer com úlceras, que depois vão afligir também todo o povo do Egito, mais uma vez, com exceção do povo hebreu. Eles ficam bem doentes com essa úlcera, mas nem isso é capaz de mover o coração do faraó, que continua fechado em si mesmo, que continua achando que governa tudo, se segurando no seu trono, como ele está representado aqui no mosaico. Mais uma praga do Egito, a sétima, são as chuvas de pedra. Uma forte chuva atinge os animais, toda a vegetação e tudo aquilo que os egípcios tinham nos campos, né? Como que pedras, onde as pedras tocavam, morria, né? Ocorria então a morte. O faraó novamente vê e percebe a ação de Deus, mas não cede, ainda permanece no seu egoísmo. E a gente já está na sétima praga, né, Vitor? E é interessante a gente trazer para a nossa reflexão que mesmo diante de tudo isso, ainda assim, o faraó não se abriu para essa graça de Deus, né? E como se tivesse cego, não libertou o povo, né? Não cedeu, né, a esse Deus, né? Exatamente. E como você bem comentou, essa chuva de pedras, né, quase como granizos, acabou destruindo muita coisa. Mas mesmo as plantações egípcias, que ainda tinham sobrevivido a essa grande avalanche de pedras, se é que a gente pode dizer assim, acabaram sendo destruídas pelos gafanhotos, que começam então a assolar todo o território do Egito, todas as plantações egípcias, e a gente pode ver os gafanhotos que estão aí atrás do trono do faraó, mostrando exatamente que eles destroem tudo, não deixam nada, mas mesmo assim o faraó segue com o coração endurecido, fechado no egoísmo, não é capaz de libertar o povo hebreu. E aí surge então na região uma grande escuridão, que seria a nona praga, né? Uma grande treva, dominou por 3 dias as terras do Egito. E durante todos esses dias era tão escuro essas trevas, né, que as pessoas não conseguiam nem ver uma a outra, né? Mesmo assim, o faraó não cedeu, não libertou o povo hebreu, e aí aconteceu a 10ª e a última praga, que aí foi bem forte. Exatamente, foi aquilo que mais mexeu com o coração do faraó, porque chega também na sua família de forma muito incisiva, porque foi a morte dos primogênitos. E o faraó move o seu coração com essa morte dos primogênitos, porque ela acontece exatamente dentro da casa dele, com a família dele também. Ele perde o seu filho mais velho. E isso então amolece o coração do faraó de certa forma, porque todos os primogênitos cuja casa não estava pintada com o sangue do cordeiro, e lembrando que apenas os hebreus tinham o batente das suas portas pintadas com o sangue do cordeiro, todas as outras casas, os primogênitos acabaram morrendo. Então foi uma grande morte para todo o Egito, e isso chega também na casa do faraó. Isso mexe muito com o coração do faraó, faz com que ele fique mais sensível, porque ele perde o seu primogênito, aquele que seria o seu herdeiro da coroa. E aí sim, ele resolve libertar o povo do Egito. Exato. Quando chega dentro da sua casa, né? Quando chega na linha de sucessão, então a gente consegue ver que mesmo o faraó cedendo, né, algo que mexeu com o poder dele, né, só isso fez com que ele cedesse, com que ele olhasse realmente a ação de Deus, né, e não todo aquele contexto, tudo aquilo que desde a primeira praga já havia vindo acontecendo dentro do contexto do povo egípcio, não é mesmo, Vitor? Exatamente. E o trono dele se quebrando ali, até mesmo a gente pode ver como se estivesse caindo mesmo a cena
né? A gente pode ver embaixo do trono, a gente tem quase que a cena caindo, isso representa exatamente que tudo aquilo ali está se quebrando, todo aquele poderio egípcio, porque lembre-se que o Egito, na imagem bíblica, sempre lida como sinal do pecado. Então, ali todo aquele pecado vai se quebrando, todo aquele poderio egípcio vai se quebrando, e aí o faraó vê então que realmente ele não tem mais poder, que Deus é quem realmente comanda. Ele tenta realmente se agarrar no trono, eu chamo mais uma vez a atenção para isso, porque é uma imagem muito forte, o faraó segurando ali no trono como quem domina, mas na verdade ele não domina nada, porque tudo está se quebrando e ele não consegue sequer entender aquilo que está ocorrendo. E você que é jovem, está assistindo aqui ao Cena a Cena, não faz parte ainda da turma que ama Nossa Senhora Aparecida? É muito fácil, a12.com/Jovens de Maria. Acesse o nosso site, finaliza o seu cadastro, pede ajuda para o pai, para a mãe, para realizar a doação, né? Fazer ali a sua contribuição aqui para a casa da mãe e seja um Jovem de Maria com a gente. Exatamente. Tem também aquela outra forma mais tradicional, ligando aqui para o telefone da Casa da Mãe Aparecida, 0300 210 1210, ou ainda mandando para a gente um WhatsApp no 12 3104 1212. Pega o seu celular, não perde tempo não, manda uma mensagem para a gente, diga: quero ser um Jovem de Maria, vem evangelizar conosco, ajudando com que a palavra de Deus seja espalhada para muitos outros jovens a partir aqui da Casa da Mãe Aparecida. Exatamente. Eu já entrei em contato aqui com a Casa da Mãe, já vou me cadastrar, finalizar o meu cadastro e ser um Jovem de Maria também. Eu já tenho meu cadastro, mas hoje mesmo vou indicar mais um jovem amigo meu para receber esses conteúdos tão especiais preparados por toda a nossa equipe aqui no Santuário Nacional. Exatamente. A gente espera então no próximo episódio. Até Tchau, mais. tchau!